Bom, então boa noite, né, para vocês, sejam bem-vindos aí. Nós temos aí mais esse encontro, 19 horas e 9 minutos, presença aí do Anderson, do Cleverson e do Luiz Henrique. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, sim. A imagem aí, como é que tá? A imagem está tranquila, está aparecendo o primeiro slide, normal. Tá. Estou te ouvindo, professor, tranquilo. Boa Então noite. tá bom. Aqui, qualquer dúvida, vocês podem levantar o microfone aí, né, e falar, tá? Não tem problema não, a turma é pequenininha, não precisa muita cerimônia não, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Antes de começar, eu queria só colocar essa telinha para vocês aí, para a gente lembrar aí, a respeito das atividades, né, que estão em andamento. Etapa 1, lá em cima, tá vendo lá? Desenho geométrico, né, as construções geométricas. Eu já recebi, né, de alguns, mas tem aluno ainda pendente. Se for o caso de vocês, então, gentileza, né, acelerar aí e enviar para a gente poder corrigir e colocar a nota lá. A respeito da etapa 2, também, né, aí já foi a parte do desenho projetivo, né, a mão livre, com instrumentos. Lembrando que tanto na etapa 1 quanto na etapa 2, foi liberado 2 cadernos de exercício, várias aulas assíncronas, né, para vocês assistirem também, apoiando, né, o assunto, né. A gente trabalhou da forma síncrona e essas aulas assíncronas estão lá no nosso portal, apoiando vocês aí nessas atividades. Lembrando também que nós fizemos avaliação 1 e avaliação 2 e o estudo dirigido. O estudo dirigido, eu acredito que vocês ainda não enviaram, nem todos, né? Tem alguém pendente aí com avaliação? Avaliação 1 e 2? A avaliação 2 minha, ela tá pronta, só queria ter essa aula hoje só para poder ter certeza mesmo antes de mandar, mas já tá pronta aqui já. Tanto ela quanto o caderno 2. Os exercícios dos cadernos e avaliação 2. Aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não estou sendo muito rígido em termos de prazo, não. Estou deixando vocês muito à vontade, porque desenho sabe como é que é, né? É melhor você dar prazo para o aluno, para depois, né, ele fazer com mais qualidade, com mais tranquilidade. Então, assim, apesar de a gente ter dividido em etapas, mas eu estou deixando vocês aí com um certo grau de liberdade, tá bom? Não sei se eu estou ajudando nisso aí. Agora, o que vai acontecer? Olha, etapa 3, vocês estão vendo aí, gente, ó, amanhã, 23, tá vendo, ó, até o dia 19/4, nós vamos ter o que eu chamo de etapa 3. Então, aí essa parte é o desenho assistido por computador. Como eu já antecipei para vocês, né, as videoaulas, espero que vocês, né, tenham assistido. São 8 videoaulas, né? Você pode assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, repete. Você pode, na segunda vez que você assistir, separa, anota. Eu dei até umas dicas para vocês de como fazer isso, né? Às vezes é um pouco cansativo, mas é aquela coisa, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos e vai assimilando. Porque aquela videoaula lá, ela é muito instrutiva, né? Eu mesmo, né, já assisti todas elas, eu vi que didaticamente ela atende, né? Para nosso objetivo aqui. E o projeto integrador, que eu conversei com vocês já há alguns dias atrás, eu vou liberar o roteiro dele para vocês essa semana. Eu tinha até conversado antes, né, falando que depois do dia 23 eu ia fazer isso. Então, aí vocês já ficam na expectativa aí. E acredito eu, lá para quarta-feira, quinta-feira, eu já deixo lá no portal para vocês terem acesso. E aí nós vamos conversando sobre ele, sobre o projeto. Semana que vem eu vou tirar um momento para a gente poder discutir. Então, se você já tiver condições de dar uma lida nele, pelo menos saber o que é para fazer, para ficar fácil da gente orientar, entendeu? Porque aí não precisa eu falar tudo sobre ele, porque as orientações elas vão ser bem passo a passo, né?
Eu vou tentar fazer de uma forma bem assim, objetiva. E aí, na semana que vem, a gente tira um minutinho para a gente conversar sobre o projeto. Nós vamos ter aí esse prazo até o final até lá para o dia meados, né, de abril, para desenvolver. E depois que o roteiro estiver em mãos, vocês vão ver, né, as orientações lá, tá bom? Então é isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim sobre essa questão aí, dessas atividades, ou tá tudo ok? Eu acho que tá tranquilo. Então tá bom. Vamos avançar aqui então. O assunto de hoje, né, que eu preparei, nós vamos conversar, né, sobre o desenho técnico. E aí eu queria assim ter assim digamos, né, um discurso, né, voltado mais para a questão técnica do desenho, já introduzindo algumas noções relacionadas ao processo de fabricação. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque esse desenho que a gente está trabalhando com ele aqui, muitas vezes, né, até o presente momento, as informações, muitas vezes, elas estão muito assim no nível básico, né? Quer dizer, o que é esse nível básico? É um desenho que não é um desenho industrial ainda, entendeu? E quando vocês forem para a empresa, o que vocês vão encontrar lá é um desenho industrial, seja ele em que área for, né? A gente viu lá as categorias de desenho. Então, essa aula de hoje, eu vou estar tentando passar para vocês mais algumas informações, tentando, né, aproximar esse desenho que a gente está trabalhando ele aqui, de um desenho mais industrial, assim, colocando para vocês mais algumas questões técnicas e algumas definições aqui. Então, nós vamos ter que trabalhar um assunto, assim, voltado à questão da normalização também, porque, né, o desenho ele segue, né, um regramento aí. Mas aí a gente vai pegar o gancho aí nessa definição que está na tela, que já é uma definição conhecida de vocês. Eu vou pedir até o Cleverson para ler para mim, que está aí, depois eu faço um comentário, se puder me ajudar aí. O que já sabemos, desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que representa formas, dimensões e posições de um objeto de acordo com a necessidade de cada situação. Aí na figura ao lado tem forma, posição e ordem. Isso. Então a gente tem que pensar isso daí. A forma do objeto, né? A posição dele. Quando eu falo posição, gente, é por isso que a gente estuda lá os métodos de projeção, não é isso? Aquelas teorias lá todas, né, dos planos, dos rebatimentos, justamente para definir a posição, de que forma que você vai fazer a representação da forma. A forma é a parte gráfica, né, do objeto, e a ordem dele, essa ordem está no sentido de organização, né? E tudo que você precisa colocar no desenho para fazer essa organização, né, essa estrutura toda, para que o desenho realmente ele se transforme numa linguagem, né, uma linguagem e até mesmo, né, numa ferramenta de comunicação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de pegar um desenho a nível industrial, um desenho assim final, né, e você começar a observar tudo que faz parte desse desenho, a natureza dele, né, as informações que estão ali contidas, vocês vão perceber que existe uma quantidade muito grande de informações e cada simbologia, cada valor que tem ali, cada linha, cada estrutura que está sendo representada ali tem um significado. Quer dizer, e tudo isso junto é que vai formar o que a gente chama de desenho técnico. Então, essa definição aí já é conhecida realmente de vocês, eu acredito que sim. Então, mas vamos mentalizar isso aí, olha, forma, posição e ordem. Tá certo? Mas aí, o que acontece, Cleverson? O desenho técnico, ele envolve não só a representação das formas, das dimensões e das posições, mas também os materiais. Você concorda comigo? Os materiais têm a ver com os processos de fabricação e vai seguir o quê? A normatização. Quando eu falo, gente, materiais, aí já estou voltando mais para a questão industrial mesmo. Quando eu falo de processo de fabricação, eu já começo a preocupar em relação à fabricação do produto.
né? Como que essa peça, né? Eu estou chamando de produto, mas pode ser uma peça, pode ser um elemento, um objeto. Como que ele vai efetivamente ser construído? Então eu já começo a imaginar, por exemplo, que eu vou utilizar o meu desenho, não é simplesmente para manter ele ali, né, em forma gráfica, né, mas que esse desenho ele vai servir de referência, vai ser como eu disse, né, um ponto de partida para que a minha peça seja construída, né? Eu vou fabricar lá um eixo, vou fabricar, por exemplo, sei lá, pode ser um mobiliário, né? Um armário, pode ser, por exemplo, vou construir aí sei lá, na área de arquitetura, né? Vou construir uma casa, por exemplo. Então, assim, o objeto materializado, né, que vai ser ali construído a partir desse desenho que está sendo elaborado aí. E aí eu começo, então, a pensar nesses processos de fabricação. Nós temos aí diversos processos, né? Daqui a pouco eu vou comentar com vocês sobre isso, mas é bom frisar aí que em todas as situações, né, que permeiam a área do desenho técnico, a norma, né, a normatização, ela é fundamental. Então, o desenho ele vai sair de um contexto mais básico, onde a gente começa a enxergar só aquela parte gráfica mesmo, né? Aquelas cotas básicas ali, aqueles traçados, as linhas, etc. E vai o quê? Vai passar, né, a apresentar outras informações relevantes aí, né? Já que eu estou falando de processo de fabricação, então isso é fundamental para nós aí. Então, para concluir esse raciocínio, o desenho ele deve conter todas as informações necessárias suficientes à fabricação do produto barra peça, né? Então, eu acho até que eu já comentei com vocês, não adianta nada, né, eu ter um traçado, né, tecnicamente perfeito, de repente, né, o traçado, até mesmo, né, algumas cotas ali, ou às vezes a representação ali feita de acordo, né, com as vistas, foi aplicado um corte de acordo, né? Lembra os tipos de corte que nós vimos? De repente você aplicou corretamente o corte, fez a representação, mas de repente ainda falta alguma coisa. Então nós vamos discutir, por exemplo, o que que falta. O que que vai fazer com que esse desenho, né, se torne realmente um desenho que esteja aí em condições de ser considerado um desenho final, que possua, né, todas as informações necessárias, né, para que o produto realmente seja fabricado ou construído, o que for. Então, essa é a questão que nós temos que discutir aí hoje, né? E ainda nós temos que começar a pensar também, pessoal, em relação a outras questões assim que permeiam, né, a questão do desenho técnico. Então, por exemplo, número 1, né, quando o projetista entra em ação, né, quando ele começa a desenvolver a ideia, a primeira coisa que ele vai pensar é na busca de soluções. Então, a mesa do projetista, né, o pessoal, a equipe lá, né, a equipe competente, né, que está responsável, né, em desenvolver o produto, primeira coisa, eles vão analisar, né, as necessidades. Isso aí parte muito da questão do cliente também, né? Às vezes, né, você analisa o mercado consumidor, né? Eu estou falando assim no âmbito mais geral, mas é assim mesmo que funciona. Então, a demanda ela é criada, né, surge aí a necessidade, e a partir da necessidade começa a ser feitos os primeiros estudos. O produto, gente, ele não surge do nada. Você não cria um produto, tipo assim, por você mesmo, para fazer uma experiência, para ver se esse produto vai ter uma aceitação. Existe um estudo prévio, né? E aí vários fatores são analisados, né? Inclusive fatores relacionados à viabilidade técnica, viabilidade econômica, análise, por exemplo, em relação a fatores aí que envolvem design, né? Então a gente vai até conversar mais sobre isso nos próximos encontros, mas nesse primeiro momento eu queria que você entendesse o seguinte, que todos esses aspectos que estão aí, olha, a busca por soluções viáveis, agilidade, qualidade, eficiência, né? Você pensar, né, o processo que vai ser empregado na fabricação do produto. De repente,
o projeto ele é viável, mas na hora que você começa a definir como que vai ser o processo de fabricação, se houver um certo grau de complexidade, ou se o processo de fabricação não atender às condições de fabricação, ou tiver alguma inviabilidade técnica, você compromete o projeto como um todo. Então, o fato de você desenvolver um produto, você já tem que começar a pensar de que forma que ele vai ser fabricado, né? Definir, por exemplo, né, quais as fases de fabricação. Isso aí já vai entrar na questão, por exemplo, do custo operacional, tem a ver com maquinário, com ferramenta. Aí entra a parte de materiais também, mão de obra. Tem uma série de fatores que estão relacionados a esse projeto, né? O desenho por si só é só a parte gráfica, mas você pode começar a perceber que existe um relacionamento muito íntimo e grande com tudo que envolve a fabricação do produto. Quando fala, por exemplo, de processos adjacentes e subsequentes, é pensando, né, nessa logística interna do chão de fábrica, né? E como que isso vai ser organizado a nível de máquina, de insumos, por exemplo, né, de matéria-prima, alocação de recursos, né? Aí entra a parte de energia também, todo tipo de energia necessária ao desenvolvimento do produto, tá certo? Outra coisa que está escrito aí, olha, a respeito de investimento, pesquisa, é claro, né, que se você vai utilizar determinada matéria-prima ou determinado maquinário, né, tudo que envolve o produto de uma forma geral, por trás disso aí existe o quê? Uma pesquisa, né? Existe, por exemplo, um material ali que seja um material talvez mais específico que foi escolhido, né, dentro do processo de especificação. Isso está lá no campo da engenharia, né? Foi feito cálculos, houve, né, um momento lá que foi necessário fazer o dimensionamento, todo o modelamento, né, a parte matemática, né, do projeto, do cálculo lá em relação, por exemplo, né, dos dimensionamentos, os testes físicos, né, relacionados aos materiais, os esforços que foram calculados, as interferências possíveis. Então, tudo isso que está dentro da engenharia, né, de projetos, ela faz parte do nosso desenho, né? Quando o desenho ele é finalizado, ele carrega dentro de si todas essas, digamos assim, as informações, e por trás disso aí tem todo esse desenvolvimento que foi feito a princípio, né? Está falando aí também para nós de flexibilidade e criatividade, né? Hoje em dia existe muito isso, essa questão da inovação, né? Porque o produto, se ele não for hoje inovador, se ele não atender, né, aos requisitos, como eu disse, né, do público, né, do Professor, cliente, ele... Oi, só te interromper um pouquinho, boa noite. boa noite. O Alisson, ele tá tentando entrar na aula desde o início, só que parece que para ele não tá aparecendo a aula do senhor. Ah, é? Eu não sei o que é, eu já tentei mandar o link para ele já, mas ele não tá conseguindo entrar, não. Será que ele vai ter que desligar e tentar de novo quando acontece isso? Você não consegue excluir ele do grupo e colocar ele no grupo de novo rapidinho, não? Coloquei ele aqui? Deixa eu ver aqui. Exclui o dele É Alisson? e convida de novo. Alisson Rayan, Viana Marques. Deixa eu enviar aqui, deixa eu ver onde que eu vou enviar o convite para ele aqui. Compartilhar um convite. Se ele tivesse um WhatsApp, né? Deixa eu ver. Não, eu compartilhei o convite da reunião aqui, mas mesmo assim ele não tá conseguindo entrar, não. Gerenciar permissões. Deixa eu ver. Só um minutinho, tá, gente? Mas ele entrou nas aulas passadas? Entrou, só que o Teams, de vez em quando, ele acontece isso. Eu tive esse problema com as aulas de química também. A professora teve que me tirar de todos os grupos aqui do Teams e adicionar novamente. Aonde que está esse negócio aqui? A questão é essa. Opções de reunião, anotações, detalhes da reunião. Eu acho que isso aí vai ser lá na turma, professor. Lá onde que você...
Porque tem um lugar aqui. Teams. Vai ter que ser ele adicionar. Não sei se é isso que ele tá Como é que é querendo o dizer. e-mail dele, hein? Tem o e-mail dele aí? Deixa eu ver. Ele é Alisson? Ei, pera aí. Alisson? Deixa eu ver se ele tá aqui, né? Alisson Lima? Não, é Alisson Rayan. Alisson. Pedi ele pra me mandar o e-mail aqui dele de novo. Pera aí. Aí ele conseguiu entrar, professor, parece. Conseguiu? Eu acho que conseguiu. Ele falou que apareceu lá agora. Você vai aparecer aqui. Porque aconteceu na outra turma esse caso aí, a menina, o que ela fez? Ela desligou o computador e entrou de novo, aí deu. Porque o nome dele, olha aqui, é Alisson o quê? Deixa eu ver aqui. É Alisson Rayan, Viana Marques. Ele tá aqui, ué. Então, apareceu agora, conseguiu entrar agora. É, então tá bom. Beleza. Alô. Gente, então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, pegar o fio da meada aqui. Deixa eu voltar aqui atrás. Então, nós estamos falando aqui de um desenho mais, uma característica mais industrial. E aí eu estou querendo dizer para vocês que esse desenho precisa, né, receber outras informações, ele tem que conter tudo que é necessário para que essa peça, né, esse produto seja construído. E aí, quando a gente vai elaborar esse desenho, né, existe também essas preocupações que nós precisamos ter aí, olha, que tem que ser algo viável, né, porque vai atender uma demanda, uma necessidade. Pode ser, por exemplo, uma peça que vai ser dimensionada para resolver um problema, uma situação-problema, né? Vou dar um exemplo para você nessa parte aí. Quando eu estava trabalhando lá na empresa, aqui na Peran, né? Eu trabalhei na época da Cesita, né? Mais tempo atrás. Eu trabalhei na engenharia de manutenção lá. Então, o nosso setor lá, ele era responsável em estudar o equipamento e propor melhorias técnicas. Então, muitas vezes, a gente fazia esse tipo de trabalho. A gente tinha que analisar a situação, verificar os problemas que estavam acontecendo. Tinha momentos, por exemplo, que você tinha que fazer um redimensionamento de uma peça que já existia. Às vezes, você tinha que projetar uma outra peça, por exemplo. E aí você tinha que fazer o estudo, né? Tanto a parte física, né? Estudar ali, por exemplo, o material da peça. Tinha momentos, por exemplo, né, digamos que era um problema de desgaste prematuro. Vou dar um exemplo mais específico. Uma engrenagem e ela tinha uma vida útil reduzida, por exemplo. Então, a gente precisava melhorar a vida útil dela. Então, você tinha que fazer um estudo, analisar o que estava acontecendo com o equipamento, por que o desgaste estava prematuro. E outros casos que acontecia, por exemplo, então a gente trabalhava no sentido de estudar o problema e propor uma solução para o problema. Isso tudo vinha antes do desenho propriamente dito. O desenho, na realidade, é a parte final. Mas no momento que o desenho era executado, né, ele tinha que conter já as informações técnicas necessárias para logo em seguida esse desenho ser enviado para a oficina, né, num dado momento, onde essa peça, né, essa nova engrenagem, por exemplo, que eu estou citando aqui, ela viesse a ser construída. E aí sim, lá na frente, ia ter um outro momento, que seria a parte de montagem, né, e adaptação da peça no equipamento ou na máquina, para depois entrar em funcionamento depois. Depois a gente ia ter um processo de acompanhamento, de avaliação, para ver se ia dar resultado, até a gente verificar que o problema realmente foi todo sanado. Essa é uma condição que eu passei por ela assim, no dia a dia, que pode, né, servir de exemplo para justificar o que eu estou colocando aí. Agora, a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes você vai projetar algo que não existe, né? Pensa lá, um produto que faz parte de uma inovação, de repente um componente aí que ele vai ter que ser idealizado primeiro, ele vai aparecer mais no campo das ideias inicialmente, para depois ser, de certa forma, materializado. Então, o desenho ele entra nesse meio aí, desse contexto, né, entre a ideia e a conclusão final, né, de fabricação da peça,
como se fosse uma linguagem mesmo de comunicação, que vai carregar todo esse arcabouço de informações necessárias ali para que a peça seja construída. E aí, gente, não é só o traçado, não é só, né, as cotas básicas, aquela parte digamos assim, mais básica mesmo do desenho. Essas outras informações são fundamentais, né? Agora eu queria fazer essas 3 perguntinhas para vocês aí, para a gente poder, digamos assim, melhorar, né, o nosso grau de discussão aqui. Dá uma, alguns de vocês aí, pode ser um aluno só aí, não vou escolher, não. Lê para mim essas 3 perguntas aí. Letra A, por exemplo. Qual o nível da importância do desenho técnico dentro do processo de desenvolvimento de um produto? Quais aspectos... tá. Eu até já comecei a comentar sobre isso, né? Que um desenho, tecnicamente, né, ele precisa ter... Olha lá, tem que conter o quê? As informações necessárias e suficientes para a fabricação da peça. Quer dizer, de certa forma, está respondendo isso aí. Letra B. Quais... Pode falar. Letra B. Quais aspectos devem ser levados em conta? Desenho técnico versus processo de fabricação versus produto final. Isso. C. Como garantir que produtos acabados estejam dentro dos padrões, conforme o projeto? Pois é. Gente, uma coisa é o projeto, outra coisa é o produto acabado. A pergunta é, existe produto perfeito conforme o projeto? Será que a gente consegue eliminar todas as interferências, todas as dificuldades ali inerentes ao processo, desde a concepção até o produto final? Ou será que algo vai continuar nesse meio aí? Que seja um problema, né, de fabricação, que vai fazer parte da peça final? Vocês acham que existe máquina perfeita, equipamento perfeito, peça perfeita? Uma coisa é a ideia, outra coisa é o projeto, outra coisa é a peça final. Pensa. Dentro desse contexto, nós precisamos começar a pensar na questão de questões técnicas assim que faz com que isso, né, seja melhorado continuamente. Olha bem, a função da engenharia é justamente ir melhorando, né, os processos, né, a gente vai melhorando os materiais, obviamente, né, você melhora, por exemplo, né, a parte técnica, o processo de normalização vai sendo aprimorado. Para quê? Para que você tenha produtos de melhor qualidade, que tenham um resultado final mais satisfatório, que as demandas iniciais que faziam parte, né, das necessidades lá, elas sejam realmente atendidas. Então, o desenho ele faz parte de todo esse contexto aí. Então, não é só o desenho, a parte gráfica, né? Estou frisando muito isso, mas existe uma série de situações que são analisadas para a gente poder chegar nessa condição final aí, olha, garantir que produtos acabados estejam dentro dos padrões. A gente sabe, né, que quando a gente fala de padrão, não é um padrão fechado. Existe também uma margem, né, como se fosse um campo admissível, onde o seu produto vai ter que ser desenvolvido, né? Então, você pode ver um exemplo simples, né, para a gente entender isso aí, é a indústria automotiva. Pensa lá, um produto que foi lançado ano passado, ele não vai passando por diversas análises, na medida que o produto vai sendo utilizado, né, pelo cliente, vai existindo, né, o que se chama de um feedback técnico, né, do uso no caso aí do automóvel, que vai dando, né, retorno para a fábrica, para ela poder analisar ali tudo que está acontecendo. Né? Existem casos extremos, né, até mesmo de fazer o recall, né, de trazer o cliente de novo na concessionária, trocar uma peça, etc. Aí já é um caso extremo. Mas a nível de performance, de melhoramento técnico, né, de ter um produto assim mais refinado, então a empresa ela vai acompanhando isso aí ao longo do tempo. Né? Os japoneses são bons em fazer isso aí, né? Os alemães também, que tem uma engenharia, né,
mais refinada, de ponta, né? Mas, então, a indústria automotiva, ela nos dá uma condição da gente enxergar isso aí, essa conformidade. A conformidade, ela gera aceitação, ela gera grau de satisfação, né, em cima do produto. Tá certo? Então, vamos continuar pensando. Será que existem outros princípios a serem considerados, além desses que nós já comentamos, em relação a esse desenho técnico, né, esse desenho técnico mais aprimorado, mais próximo, né, do desenho industrial? O que mais que a gente poderia considerar? A gente podia reunir isso tudo, né, Cleverson, dentro de uma malha, né, dentro de uma tabela, sei lá, para a gente tentar entender melhor como que isso funciona de uma forma mais específica. Então, o que eu fiz? Para a gente conversar de forma mais específica, para sair dessa análise mais genérica, eu fiz essa tabelinha que está aí, olha. Número 1, gente, olha lá. Conhecer sobre as formas, a ordem e o espaço. Então, lá no desenho técnico, o que a gente analisa, por exemplo? Os fundamentos e os conceitos geométricos, as teorias e os princípios da geometria. A gente já viu isso. E isso faz parte o tempo todo, né? Isso, desde a concepção, né? Isso aí veio permeando todo o trabalho, né, do desenhista ali. Número 2, conhecer as formas de representação do DT, do desenho técnico. Olha só, as perspectivas, as projeções, os cortes, que são temas, né, que nós abordamos aqui. Encurtamento, omissão de corte, supressão de vista, vistas auxiliares, projeção com rotação, representações especiais. Do outro lado, né, mais à esquerda, e dentro da parte que está mais relacionada com a normalização, né, é o item, estou colocando como item 2 também, aplicações, elementos, normas técnicas, especificações. O que nós temos dentro dessa parte aí? Caligrafia, escala, papel, linhas, formatos, legendas, imagens, layout. Ainda nós temos, né, dentro da parte de normalização, tudo que envolve a cotagem, né? Então nós temos os símbolos, os sinais, as convenções. E aí, dentro desse quadro que eu estou definindo aí, tracejado, né? Estou colocando como item 3, 4 e 5, chegamos num ponto, né, da gente começar a conversar sobre as tolerâncias. Então nós temos aí as tolerâncias, tanto dimensional como geométrica, e a análise, né, dos estados de superfície, que tem a ver com o acabamento das peças. Então, nós precisamos o quê? Também, dentro dessa parte aí, conhecer as características dos materiais que vão ser empregados na fabricação dessas peças. Não sei se vocês estão percebendo, tudo que está aí, gente, tem a ver com o desenho técnico. O que vocês acham? Concorda sim ou não? O que vocês acham dessa estrutura aí? Tudo isso tem relação direta com a parte gráfica, né, a implementação das normas e a aplicação delas. Então, para mim, construir um desenho tecnicamente elaborado, né, que seja um desenho realmente industrial, eu tenho que levar tudo isso em consideração, né? É claro que existem outros fatores ainda que eu vou falar um pouco mais adiante, mas do ponto de vista mais específico, para você executar o desenho, nós temos isso aí. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente quando a gente começa a falar do processo de fabricação, aí a gente começa a entender o seguinte, que esse desenho, ele precisa também carregar essas informações que estão aí, olha, dentro dessa parte azul aí. Então, eu vou começar a me preocupar agora com matéria-prima. Eu vou fabricar um eixo, por exemplo. Mas qual material que eu vou usar? Quais são as propriedades desse material? Quais são as características físico-químicas dele, né? Aí está falando aí, olha, a parte química desse material. Tipo de aço que vai ser, se vai ser um aço, entendeu? Qual o processo de fabricação que eu vou utilizar para confeccionar essa peça, né? Que tipo de tecnologia que esse material carrega em si, né? Então, isso já começa, essas informações, né, e essas questões começam a fazer parte, né, desse desenho que eu vou elaborar, entendeu? Então, olha, eu vou ter que começar a pensar no processo de manufatura. Como é que eu vou fazer? Vai ser usinagem?
Que tipo de processo que eu vou usar? Ah, eu vou ter que fundir primeiro para depois usinar? Tá? Eu vou ter que dobrar? Vou ter que cortar material aqui? Ou vou ter que fazer um furo? Como é que vai ser o processo de fabricação? Então, esse plano de serviço, né, esse plano de fabricação também, ele começa a fazer parte desse desenho, né? Lembra que eu comentei com vocês a respeito da parte de utilidades? Então, eu vou ter que definir, né, que tipo de insumos, né, que eu vou utilizar, né, na fabricação desse produto, né? Por exemplo, se for um processo de soldagem, eu vou ter maquinário específico, né? Eu vou ter aí os insumos específicos. Se for na usinagem, que tipo de máquina que vai ser? Vai ter que passar primeiro pelo torno, depois vai ter que passar pela retífica. Então, aí vou ter que definir aí o maquinário, né, que vai fazer parte da sequência de trabalho para fabricar essa peça. Aí eu vou ter que pensar também no mercado, no cliente, na estratégia. Lembra que eu comentei com vocês sobre a viabilidade do produto? Então, tudo isso está intimamente ligado, né? Qualidade, segurança, meio ambiente, são outros fatores também que estão relacionados, né? E aí vai entrar a questão financeira, né? Preço, né? Venda, assistência técnica, manutenção, sobressalente. Então, tem uma série de fatores aí que estão diretamente ligados ao meu projeto em si, que vai resultar, né? Vai resultar no meu desenho lá. Então, quando eu falo desenho, é uma coisa. E agora eu já estou falando de algo muito mais completo, né? Então, né, gente, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou pedir novamente o Cleverson aí. Ô, Cleverson, se eu chegar para você hoje e falar assim, olha, projeta para mim um eixo, por exemplo. Você não vai fazer para mim só o desenho do eixo. Você vai já ter que começar a pensar numa série de situações que vai envolver esse eixo. Você concorda comigo que você vai ter que fazer um estudo aprofundado que vai envolver todas essas situações que estão aí? Eu teria que conhecer o contexto que o eixo vai ser utilizado para saber como é que é fazer o eixo. Ia ter que ter todo um estudo de caso envolvido mesmo, né? Pois é, então é muito amplo o processo, né? Quando eu falo de engenharia, né? Aí eu penso lá, engenharia, tudo bem, mas aonde que entra o desenho aí? O desenho é uma pontinha, é como se fosse uma parte ali, né, que está dentro da engenharia de um modo geral, né? É a engenharia de produto, né, que se presta, né, a desenvolvimento. Eu não falei aí não, mas tá dentro também a parte de inovação, né? Imagina vocês um negócio, um produto que vai ser lançado daqui a 2 anos. Presta atenção nisso aí, ó. Eu estou desenvolvendo ele agora. Agora, como que eu vou saber se esse produto daqui a 2 anos ele vai ter uma aceitabilidade para o mercado? É claro, né, que eu vou ter que fazer pesquisa, né? Eu vou ter que antecipar dados e eu vou trabalhar em cima de dados, digamos assim, o mais confiáveis possível para me diminuir o meu nível de incerteza em relação à aceitabilidade desse produto daqui a 2 anos. Isso acontece muito, às vezes, quando ocorre um erro, né, de projeto. Às vezes a empresa ela não pesquisou bem o mercado ou teve alguma dificuldade para tentar entender, né, digamos assim, não é adivinhar o futuro, mas é saber entender o contexto, principalmente o mercado, o cliente, para saber o que o cliente vai querer. Tem muitas indústrias que sofrem muito com isso. Às vezes investe muito em desenvolvimento de produto. Quando chega daí um certo tempo, o produto se torna obsoleto muito rapidamente, né? Ou às vezes não tem aquela venda, né, desejada ou prevista. Acontece algum problema de concorrência também, e tem isso, né? Competição, né, muito acirrada. Então, isso tudo está dentro do projeto, né? O desenho é a pontinha, né, como eu disse, uma parte. Então, eu queria ampliar esse raciocínio, por isso que eu estou falando essas coisas com vocês. Isso tudo está, de certa forma, relacionado. Aqui nós temos um outro exemplo que vai mostrar para nós um pouco mais sobre isso que eu estou falando. Olha, durante o processo de fabricação ocorrem defeitos. O que o defeito produz? Defeitos que, se forem levados
se não forem levadas em consideração, podem prejudicar a montagem e o bom funcionamento das peças, dos conjuntos e das peças que compõem as máquinas e equipamentos. O que eu estou querendo dizer para vocês? É justamente para voltar naquela questão lá atrás da não conformidade, né? Imagina um processo de refúgio, né, de rejeição. Isso não pode acontecer, né, pelo menos não é desejável que aconteça na fase de fabricação, né? O que vocês acham sobre isso? Porque tem aí, olha, o processo de fabricação, é claro, né, que vai ter lá um processo de inspeção final, mas vocês não acham que isso teria que ser previsto lá no projeto, não? De forma antecipada? Existem várias situações, gente, que eu posso, digamos assim, estudar, né, fazer o estudo delas, para não chegar numa fase mais adiantada e ter, por exemplo, que abortar ou talvez fazer uma interferência dentro da fase de fabricação, né? Imagina, por exemplo, uma empresa que trabalha com estrutura metálica. Se tiver um problema a nível de projeto, se esse problema for enxergado no momento da manufatura, eu vou ter sérios problemas. Eu vou ter que parar equipamento, eu vou ter que, por exemplo, refazer plano, né, de fabricação, alterar desenho. Imagina alterar desenho durante o momento que está fabricando. Isso não existe, tá certo? Imagina um problema lá relacionado à máquina ou uma ferramenta inadequada que foi mal especificada, porque o desenho, né, na medida que ele foi utilizado para analisar e definir o plano de fabricação, o desenho não estava legal, quer dizer, tinha problemas ali. Então, isso acarretou uma série de problemas, né, que afetou um processo que estava lá na frente, né, lá no futuro. Então, a gente tem que antever isso aí, tem que prever essas situações, e dentro do desenho técnico a gente tem condição de fazer isso. Até mesmo na fase, né, de desenvolvimento, na parte mais assim, inicial mesmo. Então, nós temos que pensar dessa forma, né, para evitar o máximo possível esses problemas aí. Aqui, olha, eu não sei se vocês já ouviram falar no Ishikawa, nesse diagrama de causa e efeito. Dá um ok para mim aí se vocês já ouviram falar sobre ele. Eu nunca tinha ouvido falar, não. Não. Esse diagrama, ele é uma ferramenta, tá, de gestão. A gente usa muito, às vezes, em reuniões para discutir problemas, né? Então, aí, ela é chamada de espinha de peixe. Você pode perceber que ele tem lá essa coluna principal aí, olha, o diagrama, né? E tem aí uns quadrinhos, né? Então, normalmente a gente trabalha, quando a gente vai fazer a análise do problema, no caso aí, eu estou analisando um parafuso que ficou fora de especificação. O que acontece? Os níveis de discussão, eles são classificados em estruturas. Então, por exemplo, o grupo de causas, eu vou focar primeiro, por exemplo, as causas relacionadas ao método, as causas relacionadas à máquina, relacionadas à medida, né, os processos de medição, instrumentos, etc. As causas relacionadas ao meio ambiente, à mão de obra e o material. Então, nesse caso aí, que eu estou trazendo como exemplo, qual que era o nosso problema, afinal de contas? O nosso problema era uma não conformidade no parafuso. Sim ou não, gente? Olha lá, o parafuso fora da especificação. Então, vocês concordam comigo que tinha um projeto por trás disso aí? Sim ou não? Olha lá. Tinha um projeto que orientava a fabricação dessa peça, por exemplo. E aí, no momento que ocorreu a não conformidade, foi feita uma discussão para analisar as possíveis causas que estavam levando a esse problema. Eu estou dando exemplo de parafuso aí, mas isso aí pode ser feito para qualquer situação, né? Então, lá no Ishikawa, você reúne, né, a equipe, né, e começa a discutir. E aí você discute por grupos de causas. Normalmente eles fazem tipo uma tempestade cerebral, né, com as pessoas conversando a respeito, para discutir e tentar descobrir a causa do problema. Muitas vezes pode ser uma causa associada, duas ou três causas,
Pode ser que essa causa que está aí, ela não tenha uma relação muito direta com o problema, mas pode ser que sim, né? E uma atrelada à outra. Então, eu estou mostrando esse diagrama para vocês, simplesmente para mostrar para vocês o nível de importância que um projeto tem, né? Que um desenho também tem dentro do processo de fabricação. Então, a não conformidade, por exemplo, ela pode surgir, né, a partir de uma dessas causas aí, ó, né? Ela pode estar lá na máquina, por exemplo, mas se ela estiver na máquina e não estiver no projeto, mas de qualquer forma a não conformidade vai acontecer. Agora, qual que é a origem de tudo, né? Mas pode ser que o problema na máquina tenha uma ligação direta com o projeto também. Ou o material, por exemplo. Imagina um material aí, olha, um problema de especificação ou problema de mão de obra. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Então, não sei se vocês entenderam, né? Mas é um exemplo que eu trouxe para mostrar isso aí. A relação que existe entre o desenho, né, o projeto em si e o processo de fabricação. Vamos pensar mais um pouquinho, então. Todo produto, né, elemento ou peça, para ser fabricado, parte de um material base, passando por processo de fabricação e sofre transformações. O que vocês acham disso aí? Passando pelo processo de fabricação, sofre o quê? Transformações. Sim ou não, gente? Sim. Sim, correto. Sim, né? Por exemplo, olha lá, tem um material base. Vamos supor, eu vou usinar. Eu pego um tarugo, vou dar um exemplo simples. Eu pego um tarugo e vou fabricar um eixo. Então, na medida que eu vou prender esse tarugo na máquina, no torno, por exemplo, e começo a trabalhar, eu vou fazer uso da ferramenta de corte. Ali tem os parâmetros, né, de usinagem, velocidade, tipo de ferramenta que está sendo usada para cortar o material, né, o tipo de característica da ferramenta de corte, avanço da ferramenta, tem o operador ali também. Existe uma série de parâmetros envolvidos ali no processo de fabricação. Tempo de fabricação, a geometria da peça, né, tudo ali. E aí, essa peça ela passa por um processo, né, de transformação até chegar na peça acabada. Vocês podem notar o seguinte, que eu estou falando aqui do processo de fabricação. Agora, qual é a relação que o meu desenho técnico tem com isso aí? O que vocês acham? É uma relação bastante íntima ou não tem nada a ver? Tem a ver, o desenho técnico vai mostrar como que você vai alterar. Vocês concordam que o planejamento de fabricação ele surge a partir da orientação técnica e das informações que estão lá no desenho? Né? E aí, nesse caso, né, como eu tenho diversos processos de fabricação possíveis, eu coloquei alguns aí, olha lá. Então, isso tudo vai fazer parte de um plano, né, de fabricação. Agora, dependendo do processo de fabricação, a gente vai também começar a observar certas situações que estão relacionadas ao material. Eu não sei se vocês prestaram atenção, quando eu falei aqui atrás, olha lá. O material base passa por processo de fabricação e sofre transformação. Então, por exemplo, na questão, por exemplo, da rugosidade superficial, o que é isso? Eu vou dar um acabamento aqui, ó, na peça. Eu vou definir, por exemplo, lá no meu desenho, que tipo de acabamento a minha peça precisa ter, né? Isso, gente, vai ter que acontecer de uma certa forma. Agora, o que vai acontecer lá na frente? Será que a minha peça vai sair conforme o projeto? Digamos que eu vou ter que definir um grau de acabamento X lá, né? E aí, no final, lá, o meu produto não está em conformidade com o que eu defini lá no meu projeto. Então, um dos itens importantíssimos dentro da área, né, principalmente na parte de fabricação, é essa questão aí da rugosidade superficial, né? Isso tem que ser previsto no projeto, né? Então, olha só, questões a serem definidas na fase de projeto dentro do desenho técnico. Então, eu vou fazer lá o estudo das tolerâncias, né, e vou definir os erros possíveis. Isso aí está na parte dimensional. Mas também eu preciso fazer um estudo das variações possíveis
né, no sentido da forma geométrica também. Então, na realidade, são basicamente 3 coisas que eu preciso definir. Primeiro, a parte dimensional, né? Depois, a parte geométrica e essa parte que eu acabei de dizer para vocês, que tem a ver com o acabamento superficial. Isso tudo vai ter que aparecer nesse meu desenho aí, né? A superfície, né, elas apresentam um certo grau de irregularidade, né? Não sei se vocês já viram, né? Vou pegar um exemplo de um eixo aqui. Imagina um eixo que foi usinado, quer dizer, passou por todas as fases da usinagem e numa fase final ele foi retificado e apresenta uma superfície bastante lisa, quase espelhada. A gente pensa assim, poxa, mas essa superfície espelhada ela tem um acabamento, né, bem assim refinado e tal. Mas se você for observar, ainda existem algumas imperfeições, que seja uma marca de ferramenta, ou que seja algum defeito, né? Eu não vou dizer que seja um defeito microestrutural, né? Mas um defeito até mesmo que vai aparecer ali na superfície, mas muitas vezes ele não é a olho nu, mas ele existe ali. Mas não é muito a nível de microestrutura. Então, essa rugosidade aí, que eu tratei com vocês lá atrás, está muito a nível assim, de um certo grau de textura que eu vou encontrar ali naquela superfície. Dependendo do nível que essa irregularidade se apresentar, eu posso ter uma não conformidade da minha peça, por exemplo, né? Então, a não conformidade ela pode aparecer no campo dimensional, pode aparecer, por exemplo, a nível de problemas geométricos, né? E pode também aparecer a nível de acabamento, né, relacionado à superfície ali da minha peça. Né? Então, o que eu tenho que fazer na realidade? Numa fase mais avançada, dentro do processo de fabricação, muitas vezes a gente avalia isso. E a gente tem instrumentos para avaliar isso aí. No caso da rugosidade, por exemplo, existem aparelhos que fazem esse trabalho, né? Como, por exemplo, o rugosímetro, né? Através dele você consegue avaliar a superfície do material. Agora, outros tipos de irregularidades, principalmente na parte dimensional, existem instrumentos de medição, micrômetro, paquímetro, por exemplo. Às vezes um relógio comparador pode ser usado também para fazer avaliação da superfície dentro da parte dimensional da peça. Mas assim, se tratando de projeto, e como a gente começa a pensar no desenho, eu preciso entender o seguinte, que no meu desenho precisa ter essas informações, né? Para mim poder ter o máximo de informação possível para orientar a minha fabricação dessa peça. Aqui tem um exemplo mais simples que vai ajudar vocês a entender o que eu estou falando. Ó. Perfil geométrico. Cleverson, olha só, como que eu defino o perfil geométrico de uma peça lá no meu desenho técnico? Pensa. Eu vou ter que colocar isso no desenho de alguma forma. Para mim dizer, né, para mim deixar essa informação lá no desenho, para quando a peça for fabricada, né, quem for fabricar, por exemplo, ter essa informação em mãos, até mesmo para definir de que forma que a peça vai ser fabricada, que tipo de ferramenta, como é que vai ser o processo. Então, o perfil geométrico é um dos pontos principais que precisam ser considerados. Lembrando, né, que uma coisa é o perfil real, né? E outra coisa é o perfil desejado. Quando você coloca no projeto, por exemplo, um certo nível de acabamento para a superfície da peça, você colocou no projeto. Agora, você sabe que o material, né, a matéria-prima vai passar pelo processo e lá na frente você vai ter o resultado final. Então, o perfil real, muitas vezes, ele difere um pouco do perfil geométrico que você definiu no projeto. Como é que você controla essas irregularidades? Né? Existem vários tipos de irregularidade. Tem, por exemplo, irregularidades macrogeométricas, que elas têm uma dimensão um pouco maior, né? E tem as microgeométricas. Na realidade, você tem que trabalhar com as duas e arrumar uma forma de fazer um controle aí e definir parâmetros para os dois tipos de irregularidade, tanto para as macro
quanto para as micro. Analisa para vocês verem. Eu estou dizendo o seguinte, que o nível de rugosidade, por exemplo, ele tem que ser definido em projeto. Eu tenho que arrumar uma forma, né, definir lá, de alguma maneira, de estabelecer um padrão aí para o nível de rugosidade que eu quero para aquela peça ali. E isso vai fazer parte digamos assim, do meu projeto, né? Aqui nós temos um exemplo, né, só uma figura ilustrativa, e a definição de rugosidade. Você olha, por exemplo, para essa imagem, você pensa assim, poxa, mas está liso. Não está liso. Existe um certo grau, né, de imperfeição sobre a peça. Mas até que ponto essa imperfeição ela é aceitável? Isso tem que fazer parte do meu projeto, né? Então, essas saliências e reentrâncias que fazem parte, né, da superfície do meu material, né, elas precisam ser controladas e isso precisa aparecer, como eu disse, no projeto, né? Então, pessoal, nós chegamos então nesse momento da aula para começar a falar com vocês a respeito de tolerâncias. Então, são basicamente, né, a nível de desenho, né, são basicamente dois grupos de tolerância. Nós temos um grupo de tolerâncias que está mais voltado à parte dimensional, que são chamadas variações de dimensões, e temos as tolerâncias que estão voltadas mais à parte geométrica, né? Eu vou voltar a falar com vocês depois sobre acabamento superficial, mas aqui, olha, dentro dessa parte aqui de tolerância, então estou separando basicamente em dois grupos. No grupo, né, fazendo uma subdivisão aí, dentro das variações das dimensões, nós temos o que nós chamamos de tolerância dimensional, que são campos, né, de tolerância aceitáveis. Essa tolerância dimensional ela é normalizada, tá certo? De acordo com a BNT. E na parte geométrica também existe uma normalização. Então a gente faz, né, a definição de tanto para elementos isolados como elementos associados. O que é elementos isolados? De repente você vai fabricar uma peça que ela não vai fazer parte de um conjunto, ou ela não vai trabalhar junto com outro componente, ou com outra peça. Então, é simplesmente uma peça isolada. Aí você tem um tipo de análise que você faz. E se a peça ela vai, por exemplo, fazer parte de um conjunto, ou vai ter um funcionamento, por exemplo, associado, né, a outro item, a outra peça, aí a gente chama isso de elementos associados. Aí você tem que considerar, né, essa situação, né? Então, dentro da parte de elementos isolados, a gente analisa, por exemplo, a tolerância da forma da peça. E quando for, por exemplo, elementos associados, você tem que analisar tanto a parte da forma, como também a orientação, a posição e o batimento. No caso, né, de elementos associados, você pode ter, por exemplo, uma peça trabalhando junto com a outra. Por exemplo, eixo e bucha, por exemplo. Só para exemplificar, né? Eu não posso fazer o projeto da minha bucha e esquecer do meu eixo. Eu não posso fazer o projeto do meu eixo, né, esquecer da minha bucha. São elementos associados, então eu vou ter que fazer um projeto imaginando esses dois componentes, né? Como que vai ser do ponto de vista dimensional? Como que vai ser do ponto de vista da parte geométrica? Como que vai ser em relação, por exemplo, questões que envolvem a montagem de uma peça na outra, por exemplo? Então, tudo isso faz parte de um campo de análise. E essas informações, elas precisam ser definidas a nível de projeto e fazer parte do meu desenho técnico, né? Não estou esquecendo, não. Olha, lembra aí que a parte relacionada ao material e à superfície dele, que nós tratamos ainda há pouco, que tem a ver com acabamento superficial, também vai influenciar nessa parte aí. Porque uma coisa é eu falar da geometria física da minha peça. Outra coisa é eu falar das medidas, a parte dimensional. Agora, outra coisa é eu falar da parte que tem a ver com a superfície da peça, da natureza, da textura dela ali, né? Vou dar um exemplo prático para vocês nisso aí. Eu estava falando ainda há pouco sobre a bucha e o eixo. Sim ou não? Pensa lá, bucha e eixo.
Tá entendendo, gente? Ó, bucha e eixo. Eu vou dar um exemplo prático para falar de tudo que eu citei até agora. De acabamento superficial, tolerância dimensional e essa tolerância geométrica aí. O eixo, exemplo, tá? O eixo vai ser fabricado de aço, um aço carbono, por exemplo, um baixo carbono. Vamos colocar um aço aí 1020, por exemplo. A bucha vai ser feita de um tipo de bronze. O que aconteceu aqui? Eu tenho dois materiais diferentes, característica de um, característica de outro. Eu sei que uma bucha de bronze, material mais macio, mais maleável, por exemplo. Eu sei, por exemplo, que o aço, mesmo sendo baixo carbono, ele tem um certo grau de dureza. Mas eu tenho que entender o seguinte, que essas duas peças vão trabalhar juntas. Aí eu vou entrar o quê? Dentro de uma situação de funcionamento de elementos associados. Então, eu vou ter que imaginar, por exemplo, a parte dimensional de uma peça e de outra, estabelecer limites de tolerância dimensional para o eixo e também para o furo. No caso do furo, aí seria a bucha, né? Então, a peça fêmea é a bucha e a peça macho é o eixo. O eixo, por dentro, né? Encaixado na bucha ali. Se o funcionamento do eixo na bucha for um funcionamento de movimento, né, solidário ali e deslizante, de tal forma que o eixo entra em contato com a bucha, eu sei muito bem que normalmente a bucha ela é um elemento que tem um desgaste mais rápido do que o eixo. Então eu vou ter que especificar material, saber, por exemplo, a questão do atrito, analisar as forças que vão atuar nesse mecanismo, por exemplo, né? Eu tenho que analisar, por exemplo, as dimensões, né, da ponta do eixo, o detalhe, por exemplo, geométrico ali, tem que dimensionar a partezinha da bucha ali, os raios de concordância. Tudo isso pensando num modo funcional de criar uma harmonia funcional entre essas duas peças. Eu só vou conseguir isso na medida que eu começar a entender o funcionamento dos dois componentes de forma associada, e aí eu vou ter que fazer uma análise geral, material, processo de fabricação de um e de outro, dimensões de um e de outro, né? Como que vai ser feita essa montagem, se vai ter algum tipo de lubrificação ou não, eu tenho que pensar nisso depois, que tipo de lubrificante que eu vou usar, né? Se não vai ter lubrificação, eu vou ter que especificar talvez um material para bucha um pouquinho mais macio, aí eu vou ter que mexer no material lá de novo. Então eu vou ter que entender da propriedade do material, das condições de funcionamento. Tem a parte do meio ambiente externo, né, que faz parte ali da máquina em si. Se esse eixo, essa bucha, faz parte de uma máquina, onde que essa máquina vai funcionar? Se é necessário fazer algum tipo de proteção, criar lá uma carcaça para colocar por fora, para proteger esse mecanismo. Então é feito um estudo bastante amplo, analisando tanto a parte, né, funcional, mas pensando na fabricação dos componentes. E uma vez pensando na fabricação dos componentes, eu tenho que voltar nessa parte aí, que é a definição dessas tolerâncias que estão aí, que vai garantir para mim aquela conformidade, né, que eu preciso para quando essas duas peças forem construídas, eu ter, né, pelo menos assim, uma condição, né, boa, né, de performance entre esses dois componentes. Tá certo? E aí, gente, falando de tolerâncias dimensionais, eu vou apresentar para vocês aqui de forma rápida, né, como é que funciona isso. Na parte dimensional, a norma, ela estabelece o que a gente chama de qualidade de trabalho, né? O que é isso? Eu tenho que definir, por exemplo, em que faixa de trabalho que essa peça minha vai funcionar. Se for uma mecânica mais extra precisa, aí eu vou ter essas qualidades aí, olha, que são definidas pelo IT, né? Então é um código que eles usam, né? Por exemplo, do IT 01 até IT 3, mecânica extra precisa. Quando avança, por exemplo, uma parte mais intermediária dessa tabela, eu tenho uma qualidade de trabalho de mecânica corrente. E mais na frente, uma mecânica mais grosseira. Por que é feito dessa forma? São, como eu disse, qualidade de trabalho. São graus que eu vou definir para o meu componente para dizer, olha, essa peça que eu estou projetando aqui e essa tolerância que eu estou definindo para ela, a nível dimensional, vai cair dentro desse campo aí.
né, dentro desse tipo de qualidade de trabalho. E isso eu vou ter que fazer tanto para peças macho e fêmea, ou seja, eixo e bucha, né, ou eixo e furo, né, como queiram. Avançando nessa questão, né, o que a norma faz? Ela começa a definir uma série de valores para diversas faixas de tamanhos de peças. Então você pode ver que existem, né, dentro dessa tabela aí, eu peguei uma tabela só, na realidade são várias tabelas, para você definir, verificar mais ou menos aí como que é feita essa classificação desses ITs. Então você pode ver que para peças com diâmetro muito grande, né, você pode até ter, né, um valor de IT pequeno, tá vendo? Ó? Mas normalmente tem um valor grande lá na frente. Ó. Então, você vai definindo as faixas de tamanho. Imagina um eixo, por exemplo, de uma turbina. Vai ter um diâmetro muito elevado. Mas você pode ter um eixo também de um componente aí muito pequenininho, um eixo, né, um valor muito pequeno, né? E aí a norma criou, né, essa tabela para ajudar, né, os projetistas a definir para a qualidade de trabalho tal, para o diâmetro tal, dentro da faixa tal, né? Se for no campo da mecânica grosseira, ou precisa, ou mecânica corrente, o que eu vou pegar? Então já cria uma certa orientação para você ter um norte, né, na hora de escolher os valores das tolerâncias. Normalmente, a gente tem, né, as tabelas de tolerância, tipo essa que eu acabei de mostrar, baseado nessa estrutura que está aí, olha. Então, eles definem, por exemplo, né, para furo, né, essa parte de cima, por exemplo, é furo, embaixo o eixo. Então, as tabelas, elas são construídas dentro desse contexto aí, né? Se você pegar a NBR 6158, eu vou deixar ela para vocês lá no portal, para vocês darem uma olhadinha, né? Eu não vou aprofundar nisso não, mas só para vocês verem como que essas tabelas são definidas. Então, a gente trabalha dentro de uma ideia de afastamento superior e inferior. E aí eles procuram definir os graus, né, de tolerância para estabelecer os campos de tolerância, para mais e para menos. Como é que funciona isso, basicamente? É para a gente saber, por exemplo, no momento que você vai fazer o desenho, que tipo de jogo de ajuste você precisa colocar numa peça e na outra. Aquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás, de bucha e eixo, dá para a gente poder usar ele aqui novamente. Olha esse eixo aí para vocês verem. Ó. No desenho técnico, a gente coloca assim, olha, diâmetro 40 G6. E na peça que seria a bucha, no caso, que fez parte do exemplo que eu dei, eu tenho lá 40 H7, né? 40 H7. Então vamos lá, vamos interpretar. A simbologia, diâmetro. Então você já sabe que você tem o quê? Uma geometria, né, arredondada aí, diâmetro 40. Então eu tenho diâmetro 40 para o eixo, diâmetro 40 para a bucha. Eu vou ter uma H7 para o furo e vou ter um G6 para o eixo. Se eu especifico no meu desenho técnico esse jogo que está aí, então eu vou ter automaticamente uma qualidade de montagem. Então, quando essas duas peças forem fabricadas lá na frente, e num dado momento elas forem montadas para funcionar de forma associada, essa definição que está aí, de diâmetro 40, H7, G6, eu estou chamando de jogo de ajuste, vai definir a condição de funcionamento das duas peças. Não sei se vocês entenderam. Eu tentei explicar assim de uma forma mais simples. Então, já que as peças vão trabalhar juntas, eu tenho que fazer o projeto de um, o projeto da outra, me reportar nas tabelas de ajuste de tolerância, de acordo com a norma ISO, na 6158, definir pelo diâmetro, no caso é 40, eu vou ter que verificar lá, por exemplo, que tipo de ajuste, né, que eu vou precisar para o eixo e que tipo que eu vou utilizar para o furo. Já sabendo que essas duas peças vão funcionar de forma associada, as duas. E aí eu vou e monto
eu faço essa montagem aí. E isso precisa aparecer no meu desenho técnico, né? Aqui tem um outro exemplo, pessoal, vai ficar mais claro para vocês, ó. Se eu quero, por exemplo, que a minha montagem tenha mais folga, aí tem um exemplo de ajuste, tá vendo? Olha a montagem. Essa letrinha que tem aqui atrás, olha, G6, H7, se você vai na tabela, ela se transforma em valores de afastamento, tanto para superior quanto para inferior. O que é isso? Exemplo. Vamos lá, vamos pegar esse primeiro exemplo aí para vocês entenderem. Ó, diâmetro 25. Então, eu vou ter que mandar um desenho da bucha para a oficina, para fabricar essa bucha. Mas eu vou mandar também para fabricar o eixo. Se a minha bucha tem 25 de diâmetro e mais 0,21 e 0 de afastamento, quer dizer, mínimo 0, máximo mais 0,21, então o meu operador da máquina, o meu torneiro mecânico lá, por exemplo, ele vai ter que usinar, tá certo? Acompanhando esse padrão dimensional que está aí, ó, ou esse jogo de ajuste que está aí. Ele não precisa saber a dimensão do eixo, não. O eixo pode ser fabricado até por outro torneiro, em outra fábrica, ou até em outro lugar, né, em outra cidade, não tem problema não. Mas a outra peça também vai conter diâmetro 25 menos, né, lá, negativo, ó, 0,2 e 0,41. Seria o afastamento superior e inferior para o eixo. O que é importante para nós entender aí? Que essas duas peças, num dado momento, se elas forem trabalhar de forma associada, assim que elas forem acopladas, né, para um eventual funcionamento, esse ajuste entre elas vai ser um ajuste com folga, independente de quem fabricou, de onde foi fabricado. Então, o projeto, né, o desenho, garante para nós essa intercambiabilidade aí entre essas duas peças, a partir desse jogo de ajuste que foi definido aí. E é assim que é feito o processo, né, quando a gente precisa definir essas condições de ajuste dimensional dentro do desenho técnico. Eu posso colocar de tal forma que tenha mais folga, menos folga, né? Eu posso colocar, por exemplo, com interferência. Existem muitos componentes, por exemplo, que são montados com interferência. O que é isso? Normalmente o eixo ele é um pouquinho maior do que o furo, né? Então eu tenho que fabricar dessa forma. Isso tem que aparecer no meu projeto, no meu desenho. Fabricou, na hora de montar, mas o eixo está maior que o furo? Não. Então vou dar uma resfriada no eixo aqui, ó, né? Aplico lá um nitrogênio lá, resfrio. Ou então vou dar uma aquecida, vou usar uma placa de aquecimento, vou aquecer a bucha um pouquinho para montar. Isso aí já é a parte de montagem, mas tudo bem. Mas a peça em si, ela precisa ser montada com interferência, porque nesse caso aí, na hora que né, no caso do aquecimento, dilata. Mas na hora que resfriar, aí aperta aqui, entendeu? Então, no momento de funcionar, eu vou ter um funcionamento solidário entre as duas peças. No caso do ajuste incerto, aí já é um tipo de ajuste que ele comunga com folga e com interferência no mesmo tipo de ajuste. É como eu disse para vocês, essas questões aí, relacionadas a essa parte dimensional, elas precisam ser definidas em projeto. Então, o desenhista, né, o projetista, o técnico lá responsável, né, por essa parte, ele precisa acompanhar aquelas tabelas lá. Isso tudo é feito em projeto, né? Aqui tem um exemplo, ó. Vou chamar um aluno aí agora para a gente fazer um comentário rápido aqui. Indicação nos desenhos. Como a gente está falando de projeto e a gente está falando de colocar informação no desenho, e a gente está saindo agora de um desenho mais básico para um desenho mais industrial, e eu já estou começando a mostrar para vocês como que a gente especifica essas informações no desenho, você pode perceber que aí nesse desenho nós já colocamos aí informações adicionais aí, olha. Quer ver, ó? Vamos interpretar aqui. Vamos pegar o Cleverson mesmo. Ô, Cleverson, olha lá. Qual que é o diâmetro maior desse eixo aí? O diâmetro maior seria esse 16 aqui, né? 16.
Mas aí você está dizendo para o operador da máquina, olha a orientação de fabricação aí, olha. 16 menos 0,20 e 0,2, né? Isso. E 16 menos 0,41. O que é isso? É um campo de tolerância que você colocou aí no desenho técnico, que num dado momento, na hora de fabricar o eixo, o operador da máquina, né, o torneiro, sei lá o que, ele vai saber, ele vai se orientar por aí. Então, o plano de fabricação segue a orientação dimensional. Então, o que eu estou colocando nesse eixo aí, olha? Além das dimensões básicas, que é o 16, o 40, o 20, o 12, eu estou colocando, além disso aí, que são as cotas básicas, eu estou colocando também o quê? As tolerâncias dimensionais do meu eixo, entendeu? Então, são duas informações aí. O que está faltando para nós aí, Cleverson? Nesse desenho ainda não aparece para nós nem as tolerâncias de forma, nem de posição e nem o acabamento superficial. Lembra que eu falei com você da rugosidade? Olha, eu não coloquei nada aí referente a acabamento superficial. Não coloquei nada referente à geometria da peça. Essas medidas aí, olha, 16, 40, 20 e 12, elas não definem para mim a geometria da peça. Elas definem só as dimensões. Uma coisa é a dimensão, outra coisa é a parte geométrica real que a peça precisa ter depois dela fabricada, né? Lembrando que desenho é uma coisa e peça real é outra coisa, né? Meu produto final, ele tem que ser conforme desenho, né? Conforme projeto. Mas entre o desenho e a peça, existem os fatores, né, que estão envolvidos aí, que vão influenciar no resultado final da minha peça. Então, eu preciso agora arrumar um jeito de definir também essas tolerâncias de forma e de posição, já que a parte de cotas básicas e tolerâncias dimensionais vocês já entenderam como funciona, né? Que é aquelas tabelas que eu acabei de explicar, né? E o acabamento superficial também, que seria um item importantíssimo dentro do meu projeto da peça aí. No caso, por exemplo, do acabamento, deixa eu voltar no acabamento agora. Olha para vocês verem que interessante. Os processos de fabricação, eles são agrupados, e você pode perceber que, de acordo com o agrupamento deles, né, isso aí, cada processo, gente, tem uma natureza, tem uma característica, né? Então, por exemplo, se eu vou serrar uma peça, eu vou produzir um certo grau de acabamento na superfície do material, onde a ferramenta, né, tocou, né, o material ali. Seria pode ser um tarugo, né, pode ser uma barra, por exemplo. Né, o meu material base, né, vamos dizer assim. Se eu vou, por exemplo, fazer um fresamento, se eu vou fazer um torneamento, vocês conseguem entender que na medida que eu vou avançando dentro dessa tabela, eu consigo variar, por exemplo, o grau de acabamento que eu vou dar. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Vamos pegar lá, vamos supor que eu tenho que fabricar esse eixo aqui, ô Cléris, olha lá. Esse diâmetro 16 aí, combinado? Olha lá. Certo. O diâmetro 16, ó, presta atenção. Você colocou no desenho diâmetro 16 e definiu os afastamentos, máximo e mínimo para ele. Ali você já deixa uma margem para o torneiro mecânico trabalhar dentro dessa faixa. Mas o que eu estou discutindo agora não é necessariamente só essa parte dimensional. Eu estou preocupado agora com o acabamento superficial. Então, vamos supor que esse eixo vai passar pelo torno e vai passar pela retífica. Olha na tabela lá onde que está torno. Tá vendo lá, olha? Sim. Eu preciso de um acabamento para essa peça, né? Um N3. Olha lá, um N3. N3 eu não consigo no torno. Aonde que eu vou conseguir N3? Na retífica. Na retífica. Então, olha bem, para mim, essa peça, por exemplo, para mim fabricar ela, eu teria que primeiro, eu posso até tornear ela primeiro. Eu posso vir aqui, olha, colocar ela no torno, nessa parte do 16, aí, olha,
fazer um desbaste, depois dar um alisamento, um acabamento, tiro a peça e levo na retífica. Aí eu chego aqui, entendeu? Olha, na retífica, por exemplo, é outra máquina, né? A não ser que eu esteja trabalhando num sistema, num centro de usinagem, né, que tem todos os processos integrados. Mas se não for, aí eu vou ter que mudar de máquina. Então, para mim conseguir um N3, que é uma classe de rugosidade, né, bastante refinada, eu vou ter que fazer uma retífica. E aí você vai perceber o seguinte, que o nível de rugosidade 0,1, que corresponde à classe 3, vai me dar um grupo de rugosidade com quatro triângulos. Você entende o que seria o 4 triângulos? É quase como se fosse um espelhamento. Então, esse eixo aí, na realidade, eu tenho que arrumar uma forma de eu colocar essa especificação do grau de acabamento dessa superfície do eixo lá no desenho técnico. Porque na hora que esse desenho for para a oficina, o meu operador da máquina lá vai saber que essa parte aí do 16 aí, olha, precisa de um acabamento N3. Como é que eu faço isso no desenho? Porque nessa parte aqui eu já sei como é que eu faço. Mas aí eu tenho que colocar agora o quê? O meu acabamento. Então, olha o desenho técnico, mais uma vez, orientando a fabricação. É aquilo que eu falei com vocês, né? Então, a gente precisa definir isso. E aí, gente, é que entra, né, essa simbologia que está aí. Então, para me levar essas informações, né, para dentro do desenho, eu tenho que usar uma simbologia e eu vou ter que estabelecer qual é a classe de rugosidade que eu vou colocar na minha peça, naquela superfície específica ali que eu quero trabalhar. Vocês podem perceber, ó, aí tem um exemplo do N8, não tem? Olha, eu dei exemplo aqui atrás do N3, né? Mas se fosse um N8, olha onde que está o N8, ó. Olha lá, Cleves, o N8, ó. Eu não preciso da retífica para me produzir N8. Então, se o meu eixo, por exemplo, 16 milímetros aí de diâmetro, né? Se o acabamento meu fosse um N8, você está entendendo? Eu não precisaria de uma segunda máquina, por exemplo. Eu não vou retificar, por quê? Porque a retífica já é uma máquina que vai dar um acabamento mais refinado na superfície da peça. Então, o próprio torno já faz isso para mim. Então, aí eu já poderia ficar, né, situado aí só na parte do torno mesmo. Quer dizer, usando só o torno como máquina. E aí, gente, essa simbologia é feita dessa forma. Olha bem, inclusive você tem que definir direção das estrias, para saber, por exemplo, em que direção que a ferramenta tem que cortar. Eu tenho que definir, por exemplo, o sobremetal, que é a diferença de material que sobra, né, na superfície. Isso aí tudo em milímetro, tá? Esse 2,5 aí, olha, é em micros, tá? Seu valor em micros, tá? Esse 2,5 é milésima parte do milímetro, né? É 10 a menos 6 do metro. Né? E o processo de fabricação, no caso lá, ele está mandando fazer o fresamento. Vamos voltar no fresamento? É uma outra máquina que faz, ó. Onde que está o fresamento aí, olha? Com fresamento eu consigo N8? Sim ou não? Consigo, né, lá? Consegue. Consigo. Pois é, então, fresamento com N8. Aqui, gente, já é uma outra situação. Depois eu vou voltar a falar de acabamento superficial, mas eu queria mostrar também para vocês um outro tipo de tolerância, que é em relação à forma. Aí eu estou mostrando, por exemplo, um eixo. Tá? Estou dando o exemplo aí, ó, de um eixo que é fabricado, mas eu estou me preocupando agora, não é nem com a parte dimensional e nem com a parte que tem a ver com o acabamento superficial do eixo. Mas eu estou preocupando aí com a parte geométrica dele. Porque pode ser que o eixo ele não fique, por exemplo, com um alinhamento perfeito. Pode ser que, dependendo do processo de fabricação, eu tenha um pequeno encurvamento. Então, eu tenho que definir, por exemplo, no caso aí, específico, como é que fica essa tolerância aí geométrica. Até que ponto eu posso variar? No caso desse desenho aí, olha, o desenho da esquerda superior mostra o eixo, né, como se fosse o desenho dele. Agora, na prática, eu não tenho ele reto do jeito que está lá, olha, retinho, né?
você pode ver que embaixo aí, ó, existe um negócio chamado zona de tolerância. E aí tem um valor aí de 0,2. Tá vendo lá, olha? O diâmetro do eixo é 22. Olha no desenho de cima. E a zona de tolerância é 0,2. O que significa para nós esse 0,2? É o valor permissível que eu posso variar no momento que eu estou usinando o eixo, de tal forma que esse eixo fique dentro dos padrões de fabricação, sem comprometer a geometria dele. Então, no momento que esse eixo vai ser utilizado dentro da outra peça, que seria esse desenho da direita, esse valor de tolerância, né, de 0,2, ele vai, digamos assim, ser aceitável dentro desse furo aí, ó, onde ele foi colocado. Então, eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá, eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar tanto a questão dimensional, aí vem as dimensões básicas, e mais os afastamentos inferior e superior. Eu tenho que controlar também a parte da superfície, que tem a ver com o acabamento superficial da peça, e tem também que controlar a geometria, a parte geométrica, porque já que as peças vão trabalhar de forma associada, então a geometria de uma também tem a ver com a geometria da outra peça. E eu preciso garantir o funcionamento harmônico ali entre os dois componentes ali, entre as duas peças. E para a gente poder definir a tolerância geométrica nos desenhos, normalmente a gente usa essa tabela que está aí, olha. E esse exemplo anterior aqui eu mostrei mais no sentido da retilinidade, ó. Olha lá o desenho lá, ó. Olha a simbologia que está dentro do quadrinho lá, debaixo do 22 lá, ó. Tá vendo? É um tracinho, tá vendo? Onde que esse tracinho aparece na tabela aí? Olha lá, retilineidade. Então, como é que funciona isso? Então, eu tenho, por exemplo, a tolerância geométrica de forma, tolerância geométrica de orientação, tolerância geométrica de posição. São grupos, né, de tolerância geométrica para cada caso, né? Essas de cima aí, olha, de forma, normalmente elas são aplicadas para elementos isolados, ou seja, peças que não vão trabalhar junto com outras peças. Na parte de orientação, acrescenta-se na parte de orientação para peças que vão trabalhar uma junto com a outra, né, de forma associada. E na posição também. Por quê? Porque tem a ver com a posição de uma e a posição de outra no momento da montagem. Então eu tenho que fazer esse controle, analisar funcionalmente cada peça e como que essa peça iria trabalhar uma com a outra para efeito de montagem, né? Quando a gente vai trabalhar um desenho assim, num nível mais informatizado, igual, por exemplo, quando a gente usa um software lá do tipo, vou dar um exemplo aqui, do SolidWorks, por exemplo, aí você define, né, as tolerâncias de um e de outro, e quando você faz a montagem das duas peças virtualmente, você tem como fazer a simulação para checar essas interferências aí. Para você verificar, por exemplo, se a especificação da tolerância que você definiu para o desenho, se ela está de acordo e se vai realmente funcionar na prática, né? E é muito legal isso aí, porque você consegue fazer essa simulação virtual de todas essas definições. Então, você define dimensão na parte dimensional, define, por exemplo, os ajustes, né? Afastamento superior e inferior, define, por exemplo, os acabamentos superficial ali, a nível, né, de especificação mesmo, e também essa parte geométrica, para logo em seguida usar esse programa, né, que é o SolidWorks, que ele tem como fazer uma simulação virtual ali, de uma peça com a outra, e verificar o funcionamento dela antes dessa peça ser construída, tá certo? A nível, né, se não for na base de software, né, assim, no caso, fazendo um desenho manual, aí já vai depender da experiência do profissional, né, que ele tem no sentido do projeto ali, né, no momento que ele está especificando essas tolerâncias aí. Aqui, gente, olha só, está encerrando a aula, tá? Aqui nós temos um desenho mais completo. Vocês concordam comigo que esse desenho aí, ele apresenta praticamente todas as informações necessárias para a fabricação? Sim ou não? Olha lá. De amarelo lá, olha. Eu tenho a indicação dos níveis de acabamento. O que está dizendo para nós aí? Olha, vamos interpretar isso aí. 1,6 microns. Tá vendo? Ó?
eu tenho lá um triângulozinho, que é uma simbologia, 1,6 microns, né? Depois eu tenho um parêntese e tem um outro símbolo dentro desse parêntese aí. Esse símbolo que está parecendo um V com a bolinha dentro, significa um acabamento mais bruto, ou seja, um acabamento mais grosseiro, um nível de rugosidade mais elevado. Inclusive, existe um valor para isso, que tem uma tabelinha, você pega esse símbolo, vai lá e olha, e eles vão te dar uma faixa de rugosidade, de tanto até tanto, para essa parte aí. Você pode ver que a nossa peça aí, olha, em dois extremos dela, tanto na face esquerda do eixo, como na outra face, apresenta essa simbologia aí, ó, desse Vzinho com essa bolinha dentro. É acabamento mais bruto, né? O 1,6, que é o valor em micros, está mais diretamente relacionado ao outro restante da peça, né? Então, para fabricar esse eixo aí, teria que observar esses dois níveis de acabamento. Um acabamento mais grosseiro para as faces, e no restante da peça, você aplica um 1,6 de rugosidade, né? Que é um nível de rugosidade que vai dar uma classe. Deixa eu voltar aqui, olha. 1,6. Olha lá, Cleison, olha lá. Cleverson, né? Dá um N7, tá vendo, olha lá? Aliás, é mais ou menos um N7. A tabelinha aí, olha. Já estou definindo, inclusive, o processo de fabricação, né, desse eixo, através do nível de rugosidade. Eu já sei a máquina, o tipo de ferramenta que eu vou ter que programar para poder usinar. Outras informações que nós temos aí, olha, de verde. Aí nós temos a tolerância geométrica. Olha lá, a tolerância de circularidade, de 0,3. Circularidades é no contorno, né? Então, é a variação que eu posso ter a nível do contorno. Então, na hora de usinar a peça, de fazer a usinagem, né, porque a ferramenta corta, né, e usina, eu posso variar de 0,3 para mais para menos aí. É no sentido da circularidade. O outro sinal que nós temos, que é a outra caixinha verde do lado esquerdo, é a tolerância geométrica de cilindricidade, né? Então, é em relação ao comprimento agora, né? Se realmente está cilíndrico a nível de comprimento. Então, tem que controlar também. E aí, como tem uma setinha apontando para dois locais distintos, nessa parte da cilindricidade, então significa que essas duas regiões do eixo aí tem que obedecer esse 0,2 aí, microns a nível de circularidade. E lá embaixo, na caixinha azul clara, nós temos ali o 129, que é o valor do comprimento total do eixo, e os afastamentos inferior e inferior. Aí já é a parte dimensional. Então, pessoal, os desenhos técnicos, como eu disse no início da aula, eles precisam, né, para ser um desenho, né, chamado de desenho industrial, precisa carregar essas informações. Então, não basta só a cota básica, não basta só uma simbologia lá de diâmetro, de quadrado e tal, mas também eu tenho que começar a me preocupar com acabamento superficial, eu tenho que me preocupar com a tolerância geométrica, tentar entender o contexto, né, desse projeto, como é que ele vai funcionar, o funcionamento das peças. Eu tenho que entender também sobre a questão da parte geométrica, né, das peças. E aí, isso tudo faz parte do contexto do desenho técnico. Aqui eu tenho um desenho tecnicamente elaborado, com um certo grau de informação, tá vendo? Olha, é um desenho mecânico isso aí. É um flange, né? E nós temos aí, eu não sei se vocês já conseguem enxergar, tolerância geométrica, tolerância dimensional, se tem acabamento aí de superfície, tá vendo lá? Então tem todas as informações aí, olha. Tá vendo? Tem os valores aí de diâmetro, né? Comprimento. Tem lá um corte, né, Cleverson? Olha lá, um corte. Tá vendo? Ó, tem um sinal de diâmetro. Tem aí esse Azinho aí, tá vendo? Olha. Então isso aí também faz parte da tolerância geométrica. E aquele C também. Eu vou depois, gente, passar uma atividade para vocês, para a gente treinar isso aí. Pelo menos fazer uns 2 ou 3 exercícios, para vocês entenderem um pouco melhor isso aí. Tá certo? Então, considerações finais. O que é importante para nós, para esse tipo de desenho que eu estou conversando com vocês na aula de hoje? Que eu estou chamando de um desenho industrial. Eu tenho que levar para esse desenho as medidas,
Então, toda a parte dimensional dele, que não pode deixar de ter. E aí eu tenho que colocar as tolerâncias. Esse tipo de tolerâncias que são dimensional, que define lá os afastamentos, inferior, inferior, para determinar que tipo, né, de montagem, né, se vai ser um ajuste com folga, se vai ser, né, com mais interferência, com menos. Eu tenho que definir isso aí. E também tem que definir as tolerâncias de forma e de posição. E, para finalizar, os níveis de rugosidade da superfície da peça, que eu estou definindo aí a partir, né, da situação da peça ali, que eu estou chamando aí de acabamento superficial. Então, gente, é isso, tá? Esse desenho, né, ele é um desenho muito próximo do desenho industrial aí. Tem que carregar todas essas informações. Esse último exemplo que eu dei aqui, olha, é praticamente um desenho industrial, tá vendo? Ó? Esse daí, ó, é o mais completo que eu tenho aí para mostrar para vocês, né? Ah, tem uma informação importante aqui antes de fechar a aula. Quanto menor for o nível de rugosidade, significa que eu vou necessitar de mais processos para mim trabalhar a superfície da minha peça. Então, isso vai agregar custo. Então, aumenta o custo de fabricação. Isso também é importante saber que isso vai interferir lá no meu processo, né, de fabricação e vai fazer com que o meu componente lá, a minha peça, seja mais cara. Né? É claro, né, uma peça que passa por vários processos, né, ela agrega mais custo do que uma peça mais simples. Muitas vezes a gente nem, quando a gente vai fazer um projeto, a gente leva isso em consideração. Porque pode ser que uma parte da peça não precisa ter um acabamento tão bom assim. Você deixa um pouco mais rugoso. Agora, tem que ver também até que ponto isso é possível. Porque a gente sabe, por exemplo, que superfícies, por exemplo, com acabamento, né, assim, mais rugoso ou que tem alguma imperfeição maior, isso pode gerar pontos, né, de concentração de tensão, gerar, assim, esses pontos de concentração de tensão pode incorrer, por exemplo, em falhas ou quebras ou trincas, né? Então, o acabamento superficial também ele ajuda muito na preservação do componente, né? Então, é feito um estudo físico aí também, né? Os cálculos, né, para determinar que nível de rugosidade a peça precisa ter naquele ponto ali. Mas, na maioria das vezes, é analisado o contexto geral da peça, tá? E aí define-se, né, se vai ter mais rugosidade, menos, e analisa, por exemplo, o funcionamento da peça, né, como que ela vai funcionar, tem a ver também com o material, e assim por diante. Tá? Então, pessoal, eu vou parar a aula por aqui, né, apesar de que tem mais coisa, mas vou encerrar aqui hoje. Eu falei muita coisa numa aula só, e esse assunto ele é muito assim, não vou dizer complexo, né, mas ele é um assunto muito denso, né, com muitas informações, né, e eu espero, né, que vocês tenham pelo menos entendido o objetivo. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui a importância do desenho técnico, e ele tem, né, muita ligação com o processo de fabricação. Existe uma série de informações que fazem parte desse desenho, tá certo? E que são relevantes, né, que precisam ser consideradas aí, para a gente sair um pouco desse contexto, desse desenho mais elementar, e começar a pensar mais tecnicamente e aproximar desse desenho mais industrial. Tá certo? Então, esse é o recado que eu tinha que dar para vocês hoje. Eu estou aberto aí, se vocês quiserem fazer alguma observação, perguntar alguma coisa. Isso. Um abração aí, fica com Deus. E é isso aí. Obrigado. Com Deus, professor. Boa noite. Valeu, professor. Até mais. Tchau.